Deus! Estamos de volta aí com a nossa live que tinha caído. Vamos aguardar uns minutos então. Vamos ver se agora vai, né? Meu Deus, sempre funciona, né? Vamos lá, em nome de Jesus, gente. Acho que agora vai dar certo, hein? Oiê, boa noite. Boa noite! Ana, eu não consigo te enxergar, mas tá na beira. Entra. Tá me Você, ouvindo? você consegue me ver aí? Tô te vendo. Glória a Deus. É? Joia! Já Pessoal, você apareci. que tá aqui na live consegue ver nós duas? Se você consegue ver nós duas, tá tudo certo. Glória a Deus. É o meu Instagram que deve estar bugado, né? Vai saber. Eu tentei te seguir aqui, mas não consegui. Engraçado, né? Nossa, meu Deus do céu, olha. Enfim. Bom, Pelo eu convite. não estou te vendo, Ana, mas eu te escuto. Então, já é uma vitória. Tá. Não precisa ver, né? Só tá conectada. Paulo também não viu, né? Ficou cego 3 dias. Tá tudo bem. Então, pelos olhos da minha fé, eu tô te vendo aqui na minha frente. Amém. Amém, Ana. Eu tô com a minha voz um pouquinho rouca, mas eu Derrubar. tô muito feliz. Eu tô muito feliz que tu aceitou o convite, Ana. Quero, Sim. assim, te dizer que eu tô feliz demais. Não cabe em mim tamanha felicidade, porque te admiro muito, né? Você é uma pessoa que eu acompanho de anos já, assim, de anos, muito me inspirei em ti já, e me inspiro ainda, né? Toda a tua história, toda a tua trajetória, eu sempre acompanhei tudo ali no teu Instagram, no teu YouTube, e assim, toda a obra que Deus vem realizando na tua vida, na tua família. Então, assim, é algo grandioso, né? Sim. E Deus, assim, já está te usando e vai te usar ainda mais, né? Como uma flecha para um tempo como este. Então, seja muito bem-vinda aqui no Mulheres à Mesa, tá? Ó, acabou de derramar água, ó. Você vê que tudo acontece ao vivo. Derrubou água e nem tá vendo. Então não repare, tá? Não tô suave. É água mesmo. É unção. Vamos lá. Glória a Deus. Que Amém. bênção, mano, que bênção. Tens total liberdade aqui. Uhum. Antes da gente começar, eu gostaria de fazer uma oração. A gente sempre faz uma oração para abrir a live, porque, afinal de contas, né, é para a glória e honra do nome do Senhor. Que Ele venha se manifestar, né, aqui no nosso meio, que Ele venha agir com o seu sobrenatural entre nós, né? Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão entrando, glória a Deus. Nós já vamos fazer uma oração para iniciar. Estamos hoje com uma convidada, Ana Paula, mulher abençoada de Deus. Glórias a Deus. Já clica no aviãozinho, convida uma mulher para estar conosco, que vai ser bênção. Grandes coisas Deus vai falar com nós. Ana, vou fazer uma oração e vou te passar a palavra para te deixar bem à vontade aqui. Porque eu tenho certeza que aquilo que você vai falar conosco hoje é algo que vem da parte de Deus. Disso eu não tenho dúvidas nenhuma, alguma. Então, para a gente iniciar e te deixar aí bem à vontade com a palavra, tá, minha irmã? Glória a Deus. Você que já está aqui conosco, se você puder nesse momento, fechar os teus olhos, elevar teus pensamentos a Deus, né? Se você não pode fechar os teus olhos, mas concentre a sua mente agora, esse momento, no Senhor, nos céus, naquilo que Deus quer falar conosco. Pai amado, Senhor, nós estamos aqui, Pai, reunidas, mulheres reunidas, Pai, neste ambiente, Senhor, virtual, mas, Senhor, Tu és um Deus onipresente.
Tu és um Deus importante, Pai. Eu creio, Senhor, e consigo ver, Senhor, nós todas sentadas à mesa, Senhor, com os olhos espirituais, nos alimentando da Tua palavra, da Tua presença, porque é ela que nos une aqui, Senhor. Sim. Que seja para a glória e honra do Teu santo nome. Venha usar a Tua filha, Senhor. Abençoa a vida dela. Coloque cada palavra na boca dela, Senhor. Use ela, Senhor, como instrumento pontual e certeiro para este tempo, Pai. Em nome de Jesus, muitas mulheres serão alcançadas através da vida da Ana Paula, já vencendo, Pai, mas aquilo que Tu queres fazer é grandioso. Vá rompendo, Senhor, vá rompendo as barreiras, Pai, pelo poder do Teu santo nome, Deus. E fique conosco, abra o nosso entendimento, abra os nossos ouvidos, abra os nossos corações, para que ele seja uma terra fértil a receber a boa semente, Pai, para que ela venha enraizar os nossos corações, a crescer e a frutificar. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Ana, seja muito bem-vinda. Fica à vontade. Bom, para mim é uma honra falar do Senhor, né? Através da minha vida. Eu agradeço o convite e, na verdade, era para ficar junto a semana passada, né? Mas eu fui internada na UTI com urgência a verificar a situação, né? E foram 4 dias no hospital e eu falo que Deus é tremendo porque... Vocês estão ouvindo bem? Conseguem me ouvir bem? Tem horas que tá dando uma cortada, mas eu tô conseguindo te ouvir e acompanhar. Tá, porque ele tá um retorno para mim, só queria ouvir da galera que vocês estão me ouvindo bem. E na realidade, era pra gente estar juntos na semana passada, né? Mas é sempre a vontade de Deus que prevalece, não a nossa. E eu fiquei muito feliz com esse convite, porque Deus tem falado muito comigo a respeito da dor, né? Aliás, ele tem me feito passar pelo vale da sombra e da morte. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que nós somos mulheres escolhidas, né? Improváveis. Eu não sei se você já se sentiu assim, mas eu me sinto assim constantemente, né? Uma improvável. E Deus usa quem Ele quer, tá? Deus usa quem Ele quer. E eu, sinceramente, desejo que vocês, através da minha vida, através dos processos dolorosos que eu venho enfrentando, que vocês possam, de uma certa forma, serem tocadas a também se aproximar de Deus na dor. Amém? Tá dando para ouvir, né? Tá dando sim, Ana. Só tirar do Wi-Fi, eu vou colocar no 5G, eu acho que não, peraí, só um pouquinho. Tá. Quem tá nos assistindo, só comenta aqui para mim, por favor, se vocês estão me ouvindo bem. Dá só um ok aqui para mim. Vocês me ouvem bem? Pessoal, tá entrando, né? Vocês estão me ouvindo bem? Tá chegando áudio bom para vocês? Acho que sim, senão eu ia reclamando, né? Tá cortando? Mas agora parece que melhorou, Ana. Melhorou? Tava cortando um pouco, mas agora, não sei, parece que deu uma melhorada. Pelo menos você falou agora e foi... Mexer. Acho que eu não vou me mexer. Vamos lá. Mas, gente, que coisa. É luta, né? É luta mesmo, é batalha. O inimigo, ele se levanta, né? Mas ele tem que cair. Todo dia. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Ana Santana. Eu tenho mais ou menos 5 anos de processo na mão de Deus. Eu sempre fui uma mulher de negócios, uma mulher que alcançou a prosperidade por meio dos negócios. Tenho 2 filhos, o Enzo de 9 anos
e a Zara, de 4 anos. Sou casada há mais de anos. E a verdade é que Deus fez uma verdadeira revolução na minha vida, tá? E vem fazendo todos os dias. Tá ruim? Tá muito ruim. Tá. Tá cortando, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou entrar de novo, tá bom? Tá. Espera só um pouquinho, já vem. Assim, né, gente? A gente vai ajustando as coisas no ao vivo, então, glória a Deus. Fiquem aqui conosco, vamos esperar a Ana entrar de novo. É assim, né? Sempre funciona, né, gente? Aí quando a gente... O meu áudio tá bom pra vocês? Como é que tá? Oi. Ana, agora eu consigo até te ver. Fiquei até mais feliz. Que a você olha. Melhorou. Meu Deus do céu, Senhor Jesus, aqui muitas vidas vão ser alcançadas, hein? Com certeza. Gente. E aí, melhorou? Será que deu uma melhorada? Tá ótimo. Eu te vi agora e me imaginei até te dando um abraço, assim, ó. Eu recebo. Em nome de Jesus. Que bom, que bom. Melhorou. Ai, meu Deus do céu. O sangue de Jesus tem poder. Deus. Que bom, que bom. Bom, eu estava dizendo que para mim é uma honra estar aqui. E, na realidade, por que eu aceitei o convite, né? Eu acredito que é uma forma de mostrar para as pessoas que, independente da dor que a gente esteja sentindo ou vivendo, Deus sempre vai usar a dor, às vezes nem para te curar da forma que você gostaria, na hora que você gostaria, mas sim para trazer à mesa, né? Aproximar mulheres que muitas vezes vão ser curadas primeiro do que você, tá? Então, a minha vida hoje, ela é dedicada 100% ao Senhor, tá? Eu tava dizendo que antes de me encontrar com o Senhor, eu vivi uma vida de muito trabalho, né? Você que me acompanha bastante sabe. Tive muito sucesso, fui uma mulher workaholic, eu trabalhava muito. E quando Deus me chamou, quando eu aceitei Jesus, a minha vida mudou, né? Quando você é apaixonada por Jesus, você precisa fazer uma escolha. Ou você caminha em obediência a Ele, ou você vai continuar sofrendo, né? E vivendo uma vida pela força do seu braço, que foi o que eu fiz durante muito tempo, tá? Eu acredito que Deus tem um plano para a vida de cada uma de nós, um plano que é o dele, não o nosso, né? Então, hoje eu estou vivendo consequências de escolhas, de caminhos que poderiam ter sido muito mais leves se eu tivesse obedecido a Deus antes, tá? Então, eu quero falar especificamente com as mulheres aqui que estão me ouvindo sobre dores, tá? Eu acho que muita gente fala de resultado, né? Muita gente fala de metas batidas, muita gente fala de prosperidade, e tá tudo bem a gente ser próspero, tá? A grande questão é que ninguém fala de fracassos, ninguém fala de frustrações. Eu não vejo mulheres, a mulher tem que ser empoderada, a mulher ela tem que dar conta de tudo. E eu cada vez... O tempo todo, né? O tempo todo. Ela dá à luz, ela sofre a dor do parto, ela vive tantas coisas, né? E Deus tem usado a minha dor, Deus tem me pedido cada vez mais para falar sobre a minha dor. Eu tenho enfrentado
dores na alma, tá? Eu acredito que quem me acompanha sabe que eu sempre fui muito alegre, sempre fui muito feliz, sempre fui muito positiva, né? Sempre acreditei muito que o meu lugar é um lugar onde eu sou capaz de encorajar mulheres, de levar mulheres realmente a entender que elas não estão aqui por acaso. Mas quando eu aceitei o propósito de Deus na minha vida, e eu consertei aquilo que não era, aquele caminho que não era para mim, obviamente que você vai sentir as dores de tudo isso, tá? Então, hoje eu tô vivendo um processo de retirada de DIU, aonde me trouxe muitos problemas emocionais, né? Depressão, ansiedade. E cada vez mais eu vejo mulheres, elas ficam muito, como eu diria, surpresas quando elas se deparam com a dor de uma outra pessoa, né? Porque principalmente se você é cristã, se você é cristã, glória a Deus, nada vai te acontecer, não é verdade. Não é. Porque, inclusive, Deus usa a sua fraqueza, Deus usa o que você está vivendo para que fique claro para as outras pessoas que é o poder dele que se aperfeiçoa na sua condição. Tem uma voz de fundo, né? Eu sei, gente. Vocês estão me ouvindo melhor? Tem uma voz de fundo, mas dá para ouvir? Dá. Dá para ouvir. Então vamos entregar, recebe no seu coração. Concentra no que eu tô falando, tá? Tá dando retorno, eu sei. Por que, não sei. Mas vamos em frente. O áudio não tá picando, tá dando pra ouvir, tá dando pra entender. Vambora. Ai, meu Deus do céu. Então, eu acredito que Deus está nos chamando hoje para pedir ajuda, sabe? Porque sozinha a gente não pode nada. A palavra dele diz que se você estiver de pé, tome cuidado para que você não caia. Por quê? Porque ele vai usar a sua fraqueza, ele vai usar o seu pecado, ele vai usar a sua limitação, né? A sua falta de recursos. E é aí que eu quero chegar. Porque tudo o que eu estou vivendo hoje tem um motivo, tá? Quando eu disse sim para Jesus, significava confiar 100% nele, porque eu confiava no dinheiro. Eu confiava no dinheiro. Eu venho de uma mãe, de uma família onde a minha mãe foi pai e mãe. Então, a visão que eu tenho não é de uma família com pai e mãe, mas é de uma figura onde a minha mãe fazia na força do braço. E se ela não fizesse, não tinha recurso dentro de casa. E o que acontece é que Deus nos fez para que a gente prospere, sim, mas que a gente prospere com cada coisa no seu devido lugar. Exatamente. Tá? Então, hoje eu tô aqui para te dizer o seguinte: muito provavelmente você tem dores na alma. Muito provavelmente você esconde pecados, fraquezas e fragilidades do Senhor, mas eles são do seu coração. Mais cedo ou mais tarde, você vai ser forçada a se entregar. Assim como a mulher do fluxo de sangue fez. Era insuportável a dor dela. Assim como é a minha. Né? Eu, inclusive, escrevi um livro que está aqui, que é Do Nada ao Tudo. Esse livro eu conto um pouco da minha trajetória com o Senhor, né? Veridiana, tenta desligar o seu áudio enquanto a Ana fala. Tenta desligar o seu áudio. A Sabrina está falando. Vê se você consegue. Ah, show. Vê se melhorou, gente. Melhorou? Vocês estão conseguindo me ouvir? Ah, melhorou! Então tá bom. Então vamos lá. É para pregar mesmo, né? Misericórdia. Bom, então, o meu processo com Deus, ele tem mais ou menos 5 anos, tá?
E assim, gente, quero falar para você, mulher, que assim como eu, tá tudo bem. A gente vai dizendo, tá tudo bem, né? A gente vai dizendo assim, ó, a mulher foi feita para dar conta de muita coisa. A mulher foi feita para fluir. É verdade. Só que a mulher, ela tem sensibilidade, ela não é como o homem. E muitas vezes a gente está ocupando o lugar do homem. E eu ocupei o lugar do meu marido durante muito tempo. Eu achava que o fato de ter aceitado Jesus e o fato de já ter vivido grandes processos de perda dolorosa com Deus já tinha terminado. Mas a verdade é que não. Eu não tinha entregado tudo. Eu não tinha entregado 100%. 100% significa tudo. Entrega a sua dor, entrega a sua fraqueza, aceita ajuda, sabe? Não, eu não acreditava que Deus pudesse prover. A gente acredita desacreditando. A gente diz glória a Deus no culto de domingo, mas na segunda-feira você está resistindo a todas as coisas que te consomem. Então, essa mesa é para que hoje você saia daqui assumindo todas as coisas que dentro de você estão insuportáveis de você aguentar. Então, sabe, hoje pouco me importa o que as pessoas acham, porque a minha vida hoje ela é para Deus. Eu entendi, juro para você, no meu coração, que Deus me diz o seguinte, ó, eu sou o seu chefe. Sabe quem paga você? Eu. E sabe do que você vai viver? De oferta. Imagina só para uma mulher como eu, que sempre é empreendedora nata, né? Sempre conquistou seu dinheiro, sempre foi atrás daquilo que acreditou, começar a perceber que não, eu não tinha entregado tudo. Você sabe que eu estava me lembrando que em 2018 eu perdi um bebê e eu tinha uma viagem para Israel. E eu estava no início da minha caminhada com Deus. E eu tinha dinheiro guardado, né? E Deus falou assim para mim: vamos ver se você é capaz de ir. E eu tinha que ver para crer. Se de um lado eu segurava o dinheiro, do outro eu amava Jesus, sabe? E daí eu fui e paguei à vista aquela viagem. E eu me lembro que no grupo eu nunca vou me esquecer, no grupo que eu estava, a gente estava falando sobre entrega, né? E uma pessoa do grupo, ela falou assim: "Ah, não, entregar tudo eu não posso". E quando ela falava que ela não podia entregar tudo, ela estava falando de uma rescisão que ela tinha recebido. Era um dinheiro alto e era tudo que ela tinha. E eu nunca me esqueci daquela fala, porque eu falava assim, gente, então eu tô um pouco melhorzinha, porque eu tô um pouquinho melhor que ela, imagina, 4, 5 anos atrás, né? E com o passar do tempo, eu fui precisando tirar todas as munições do bolso, sabe? Ó, porque enquanto você tem a geladeira cheia, enquanto você tem ainda a comida no prato, enquanto você tem um pouquinho de dinheiro na sua conta, você vai dando glória a Deus. Na hora que acaba tudo, que foi o que aconteceu comigo, hum? Aí é que o seu coração é testado. E eu vivo hoje os requisitos assim de desobediência, tá? Sucessões de fracasso, sabe? De projetos que você vai lá, de portas que você força, de coisas que você tenta fazer, mas que você sabe bem lá no fundinho que não era para fazer. E aí o que acontece? Óbvio que você vai ficar cansada. Sem dúvida que você vai ficar exausta. E muitas de nós, porque a mulher, ela tem um temperamento de Pedro. Que eu quero falar com vocês sobre Pedro. Porque a gente é teimosa. A gente
sim, tem muitas habilidades. Deus quer usar cada uma de nós. Mas Ele precisa que a sua entrega seja sem reserva. Então, se você ainda tem a geladeira cheia, se você ainda tem um dinheirinho na conta, você tá feliz ainda. Mas na hora que acabar, só te resta uma única coisa: confiar na provisão e no maná que virá do céu. E sabe o que eu quero dizer para vocês? Que hoje eu enfrento dores na alma, reflexo de muitas decisões, de muitas tentativas, de exaustão, né? Porque eu sabia que não era para ter ido por aqueles caminhos e ainda assim eu fui. E nem tô falando de pecado, tá? Nem tô falando de coisa errada, não. Tô falando de tentativas de fazer mais e de ganhar mais. Quando Deus já tinha me dito, e mas deixa eu te falar uma coisa, que eu te fiz para ser pescadora de homens, não de peixe, não. Sabe que uma vez eu recebi uma palavra, que a minha família é uma família missionária e que o que Deus tem para nossa vida são projetos missionários. Então, por isso que a gente nunca se prende em nenhum lugar. A sensação que eu tenho é que eu não sou de lugar nenhum. Eu não sou do Brasil, eu sou do mundo, tá? Então, eu tive que entender e tive que orar pelo meu marido para dizer o seguinte: Senhor, prospera meu marido. Faça com que no trabalho dele, com que as mãos dele sejam cheias. Por quê? Porque eu não posso mais. Não dá mais. Eu não consigo ir mais. Hoje eu tenho um coração doente que precisa ser cuidado, tá? E eu não posso mais. Ou eu sou obediente ao Senhor 100%, ou eu vou continuar colhendo frutos ruins e não frutos bons, tá? Então, essa tem sido a minha oração diária, porque eu nunca parei. Então, sabe quando a gente escuta assim, descansa no Senhor, né? Fala isso pra mulher, descansa no Senhor, ela já interpreta tudo errado. Ela já acha que é para não fazer nada da vida, né? Mas descansar, a provisão vai vir da onde? Por quê? Porque ela se sente muito Pedro. Sabe o que eu quero te dizer? Pedro era um pescador profissional. Sabia muito do que ele fazia. E ele era o provedor da casa dele. Ele era o provedor da casa. Então, Jesus usa a rede. Eu quero falar sobre a rede. Sabe por quê? A gente escuta assim, quem mandou largar a rede, né? E aí a gente fica segurando a rede. Mas o que Deus faz, o que Jesus faz na vida de Pedro, é uma transformação no caráter dele, porque ele era muito bom no que ele fazia, mas ele tinha um temperamento muito forte. Ele queria fazer do jeito dele. Ele queria fazer com a força do braço dele. Então, quando Jesus fala para ele, ó, joga a rede do outro lado, Jesus estava testando a paciência dele, né? Como assim? Joga do outro lado. Como? Logo eu, um homem tão conhecedor dos mares, né? E para quem assistiu The Chosen, tem uma passagem, uma cena muito emblemática, que antes de Jesus sair com os discípulos para a missão, ele sabia que Pedro não ia dar sossego enquanto não fosse na casa dele, porque ele era ansioso. Ele era o provedor. Então eles passam na casa de Pedro e o contexto é que a sogra de Pedro está doente, né? Ela está doente e quando Jesus está conversando com a esposa dele, Pedro já está pegando a rede. Ó, pegando a rede para ir pescar. E aí Jesus fala para ele, larga a rede. Aí ele fica, ó desespero. Não, mas se eu não for pro mar, eu não vou. Se eu não for para lá, eu não vai ter peixe para minha esposa. Jesus fala para ele, larga a rede e vai ficar com a sua sogra. Larga a rede.
Então, eu quero te dizer que existem redes que a gente está segurando e que Deus já mandou a gente largar. Jesus já mandou largar. Sabe, a depressão, a ansiedade, o desânimo, né? Daqui a rede, eu tô pedindo para você entregar, porque a gente acredita que a gente tem que ser Mulher Maravilha, que a gente precisa ser bem-sucedida. E não somos. Mas cada uma com aquilo que Deus projetou para sua vida. Se Deus está dizendo para mim, eu sou seu chefe, eu sou seu provedor, quem sou eu que vou discutir com Deus, minha gente? Cabe a mim aceitar o que Ele deseja para a minha vida. Hoje eu cuido dos meus filhos, né? O Enzo tem 9 anos, a Zara tem 4. E por diversas vezes eu tive a oportunidade de retornar para projetos, para trabalhos, né? E eu ia. E onde eu colocava a minha mão, eu prosperava. Só que algo no meu coração dizia, volta lá, ó, deixa essa rede aqui e volta lá para sua casa, porque lá é o seu lugar. E aí, nesse processo que eu tenho enfrentado, eu tive que aprender a me sentar à mesa, a receber pessoas na minha casa, a dizer, Ana, você está precisando de um pão? Você está precisando de um colo? Né? Por quê? Porque se você não aceitar, você não ama Jesus 100%. Você precisa amar e precisa confiar. Quando ele pede para você, joga do outro lado, né? E você pensa, mas gente, solta a rede. A gente tem que fazer aquilo que ele pede. Mas Ana, deixa eu te falar, como é que eu sei disso? Como é que eu vou soltar se tá faltando? Como é que eu vou obedecer se eu não sei nem para onde eu vou? Por quê? Porque o desespero é tão grande, a dor é tão imensa, que a gente quer fazer como Pedro, a gente quer decepar a orelha do soldado, a gente quer, sabe, a gente quer ter controle sobre todas as coisas, e na realidade você não é dependente de Deus. Porque se você tá com o controle na mão, você não é dependente. Você finge uma falsa humildade, certo? Então, hoje eu quero te dizer, reconheça que você não está fazendo o que Deus quer. Você não está colocando a rede aonde o Senhor te pede. E se Ele te pedir para soltar? E se Ele te pedir para entregar tudo? Para uma mãe, é muito difícil seu filho pedir uma coisa e você não ter o dinheiro para comprar, né? Imagina para uma mãe como eu, uma mulher que sempre foi muito bem sucedida, que sempre ganhou mais que o marido. Olha só que desafio. Como é que faz? Quer falar alguma coisa, Vê? Enquanto eu olho aqui a minha colinha. Ana, meu Deus, eu tô impactada porque tudo que você tá falando são coisas que o Senhor vem me ministrando desde o ano passado, de outubro, que eu tive uma crise, uma dor no peito, eu tive um surto psicótico, de nervoso mesmo. Ah, chega, chega. E eu lembro que daí eu fiquei 30 dias fora daqui do Instagram e tudo mais. O Senhor me pediu, ele falou, não é tempo. E eu tava gravando um projeto que eu achava que era Deus que tinha me pedido. E eu sabia, meu Deus! E eu comecei a ficar cada vez mais assoberbada e sobrecarregada. E várias outras questões, né? Enfim, do meu particular, né? Da vida, dos processos da vida, que nós vamos enfrentá-los até que o Senhor venha. E a gente anda em obediência, porque isso é a santificação da graça dele, da gente deixar ele nos aperfeiçoar, para que a gente venha a ser a luz dele resplandecendo de fato nessa terra. Então não é fácil. Quando você fala ali que ele vai pedir tudo, ele pede tudo. E tudo, minhas irmãs, realmente é tudo. E a gente quer fazer esse controle. E Ana, Deus vem me falando muito,
demais, demais, demais sobre a desobediência, o quanto ela tem a ver com ansiedade, com falta de calma, com falta de paciência, Uhum. com não saber esperar. Tudo isso Deus trata na gente também para revelar, para trazer para fora o fruto do Espírito Santo, né? Que é Você sabe mansidão. que é verdade. E assim, ele tem falado muito comigo sobre dores, né? Porque é o que eu tenho sentido. Porque olha só, é, um, um diamante, ele só é um diamante depois que ele é lapidado. A gente já sabe disso, né? A azeitona, ela só vira um belíssimo azeite se ela for prensada. Então, gente, mas Deus, Ana, ele não quer o nosso mal, é verdade. É claro que ele não quer. Acontece que se não houver rendição, se não houver entrega, sabe, é tão interessante que assim, quanto mais dor eu sinto, mais eu confesso. E mais eu vejo o Senhor falando comigo. Muito bem, continua falando. Muito bem. E sabe por quê? Você ama Jesus assim como eu e você vai me entender. Amar a Jesus não é ausência de sofrimento, gente. Não é ausência de que, eu tenho Jesus, Deus é comigo, eu sou a imagem e semelhança do Criador, então por isso ele vai realizar todos os sonhos do meu coração. Não! Ele tem sim grandes planos, maiores do que o nosso. Só que é dentro do propósito dele. E uma outra coisa, agora sim eu estou caminhando na minha verdade. Entendeu? E quem tiver que ficar, vai ficar. E quem tiver que sair, vai sair. Porque eu até falei nos meus stories hoje, Ana, mas e se você confessa a sua dor, né? Seja para a família, ou seja para quem quer que seja, inclusive nas redes sociais, principalmente para a gente que é voz, né? Mas é humilhante. Isso, mas esse é o nosso papel, é se humilhar diante do Senhor, que é o seguinte. Você pode não confessar sua dor publicamente, mas você morre nos bastidores. As pessoas acham que tá tudo bem com você. E eu não quero Vivendo da essa aparência, imagem. né? Cada vez mais as pessoas estão vivendo dessa forma, né? Sim. E a rede social potencializou isso, né, Ana? Porque as pessoas elas querem aparecer e fazer coisas, enfim, por status, né? Uhum. Porque aquilo que você até falou no início da live, que esse assunto é um assunto, assim, meu Deus, muito pontual, do que fazer, você tem que estar fazendo, você tem que estar produzindo, você tem que ser a mulher CEO, com Linda, taça, maravilhosa. porque senão você não é próspera. E muita gente usa assim, o evangelho de má fé. Para quê? Para dizer que Deus fala que você tem que prosperar. Deus fala, mas a prosperidade de Deus é diferente. Por isso que a gente precisa ler a Bíblia, se entregar e deixar o Senhor falar conosco. Por quê? Porque muitos estão sendo enganados, Ana, por essa falsa prosperidade que, na verdade, utiliza uma passagem da Bíblia, mas ela não te aproxima de Deus, mas ela usa Deus. E o que é interessante na história de Pedro é que Pedro nega Jesus, né, 3 vezes. E Jesus não muda a conduta dele para com o propósito de Pedro. Ele continuava sendo chamado para ser pescador de homens e não de peixes. Tanto que depois ele volta para o velho homem dele, para a pescaria dele, só que Jesus já está esperando ele com pão com peixe na brasa. Por quê? Porque a provisão, a riqueza está na mão do Senhor. Simples assim. Então, olha, o que eu quero falar para vocês, mulheres, né? Entrega a sua rede vazia, né? Ou cheia, se for o seu caso. Porque no meu caso, a minha questão era o dinheiro, tá?
E é um processo doloroso, porque eu precisei que o último centavo acabasse para entender que eu não tinha entregado tudo. O meu coração, ele foi entregue 90%. Né? Então, a dor, ela vai te aproximar do Senhor. E ela vai te aproximar do propósito. Então, que a gente seja como Pedro, né? Pedro, apesar de todos os defeitos, ele ia ali marchando bravo, mas ele acabou cedendo e foi transformado no seu caráter, tá? Jesus foi misericordioso com ele, porque a preocupação dele era com o sustento da casa dele, tá? Eu sei que muita gente, muitas mulheres, elas pensam assim, tá, mas o mundo vive, né? É capitalista, a gente precisa do dinheiro. Gente, quem tá falando com vocês é uma pessoa que mais tentou driblar Deus, tá? Eu tenho a maior propriedade do mundo para dizer para vocês que eu tentei de todas as formas que vocês possam imaginar driblar o que Deus tinha para minha vida. E o que aconteceu? Ele mudou? Não. Ele não mudou. Quem precisou mudar fui eu. Em muitos momentos, eu acho que eu não vou suportar a minha dor. Eu sei que muita gente aqui também sente dores na alma. E não tem coragem de pedir ajuda. Não tem coragem de falar. Não tem coragem sequer de chorar. Mas eu quero te dizer aqui que se você pegar a sua rede e colocar ela na mão de Jesus, seja ela com o que for, com dinheiro, sem dinheiro, sabe, com depressão, com ansiedade, seja lá o que for, ele vai cuidar de você. Porque quando você tá na dor, ó, a galerinha da prosperidade, ó, dá pipelinha na pipa. E daí o que acontece? Na sua dor, você ouve ao Senhor. Quando você se derrama na presença dele. Ah, mas eu não sei orar, não, viu, Ana? Não tem problema, eu também não sabia. Ixi, eu falo para Deus assim, ó, acho que você errou. Você deve ter escolhido a porta errada, não é possível. Porque assim, você vai pregar a palavra de Deus, você vai anunciar meu nome nos 4 cantos do mundo, só pode estar de brincadeira. Porque eu só sabia o Salmo 23. Eu só sabia rezar o Pai Nosso. Rezar ainda, hein? A Ave Maria e o Pai Nosso. Ah, eu ainda sabia o Santo Anjo. Então, não é possível, entendeu? Não é possível. Pois é, a maioria dos discípulos eram pessoas capengas, eram pessoas cheias de problemas, não eram pessoas perfeitas. E isso que você está falando é uma verdade, que eu olho e falo assim, Senhor. E aí tu olha tantas pessoas e teólogos e tu vai ficando até apreensivo. Mas aí quando eu paro e olho a simplicidade de Jesus, e às vezes coisas improváveis, e eu acho tão lindo lá em Atos, aquilo mexe tanto comigo, Ana. Quando o pessoal fala assim, meu Deus, mas esses não eram aqueles que nem sabiam falar direito? Eles só iletrado. Olha como ele está falando. Só pode ter andado com ele. Uhum. Então as pessoas vão que tu anda com o mestre, mas não é pelo teu diploma, não é pelo teu dinheiro, é pela transformação que ele mesmo faz em nós. Então é improvável isso, né? Sim, por isso que quando ele fala assim, olha, seja forte e corajoso, ele não tá te pedindo para ser uma pedra. Ele não tá te pedindo para você não falar. Ele tá te pedindo que, independente do que você esteja vivendo, se é para se arrastar, porque eu vou te falar uma coisa, a minha dor, ela é tão imensa que eu não tenho vontade de fazer nada, tá? Mas quando você me convidou, eu não sei falar não pro Senhor. Falei isso para você. Então, não é que a pessoa que é chamada por Deus, ela vai fazer, muitas vezes, ela vai cumprir o que ela precisa cumprir sangrando por dentro. Foi exatamente o que Jesus fez. Então, a gente precisa parar com foto linda de Instagram,
quando na verdade o processo ele é extremamente doloroso, ele é extremamente feio. São poucas as pessoas que vão permanecer na sua dor, na sua falência. Teve uma oração minha que eu quero dizer aqui para vocês, se vocês quiserem usar, inclusive, sinta-se à vontade. A minha dor era tão grande, tão grande, tão grande, que eu sentei no chão da minha sala e disse assim para Deus, ó, abri a minha mão e disse assim, ó, eu te entrego a falência de todas as minhas áreas. Senhor, eu entrego na sua mão a falência, a minha falência física, a minha falência emocional, a minha falência. E aí, sabe o que acontece? Deus fala, muito bem, agora, e começa a te mostrar qual é a sua verdadeira essência. Vai tocar violino, ele fala para mim. Vai aprender a tocar piano. Vai pintar. Porque ele vai te mostrando quem é você sem a sua construção, sem a sua armadura. Então, eu não sei qual é a dor que você está enfrentando hoje. Talvez as pessoas tenham te achado louca, fresca, né? Vai trabalhar, vai colocar sua barriga no fogão, porque as pessoas são bem ignorantes. Ou então vai te dizer o seguinte, ó, o que te falta é propósito. Todo mundo vai dizer isso. Falta propósito, não. Falta você entender qual é a sua essência debaixo da armadura que você construiu. Da rede que você está guardando debaixo do travesseiro. Que você acha que ninguém está vendo. Porque Pedro... Eu gosto muito da história de Navana, porque é bem isso da armadura. Ele era leproso. Ninguém via a lepra dele. Mas quando ele chegava em casa, não tem como se esconder a tua lepra. Sim. Não tem como. E aí a gente tem que passar nos meios de purificação. Deixar o oleiro transformar. Se esvaziar, né? Então, é isso, né? E eu falo pro Senhor assim, eu acho que eu não vou suportar. E ele fala pra mim, mergulha. Mergulha. Eu não sei se você sente isso, tá? Mas eu sinto assim, ó. Que há uma necessidade de entrega ainda maior, de louvor e adoração sem vergonha, sem reserva, de orações que muitas vezes nem são oração, são só lágrimas, sabe? E que a gente acha que o Senhor não está vendo. E daqui a pouco, quando passa aquele seu desespero, aquele que você acha que ninguém está vendo, mas tem cara, é isso que eu quero te dizer, tá? O sofrimento, ele começa a aparecer, o cheiro começa a ser sentido, tá? Porque a sua dor, você não vai conseguir esconder durante muito tempo. E se você está escondendo ela há tanto tempo, eu quero te dizer o seguinte, calma que a sua falência vai chegar. Vai chegar, fica tranquilo. Tá? Ou você vai para a UTI como eu fui, então eu tô aqui para te dizer o seguinte, ó, conserta que dá tempo, sabe? Ah, mas Ana, ninguém me entende. Gente, o marido, ele não vai entender. Ninguém vai entender a sua dor melhor do que Jesus. Vai entender. As pessoas supõem, mas elas não conseguem entender. Então, meu marido, por exemplo, é uma bênção, tá? Ele é maravilhoso. Mas para ele é difícil ver o meu estado. É difícil para ele entender que uma mulher como a que ele se casou esteja vivendo um processo tão doloroso. Eu entendo ele, sabe? Então, muitas vezes a gente quer que as pessoas compreendam. E deixa eu te falar, não perde seu tempo, porque elas não vão entender. Não vão. Tem... Não, desculpa, pode acabar. As pessoas não vão entender. E o que eu quero te dizer é, esse é um processo seu. Ninguém vai poder viver por você. Cada um tem o seu. Verdade. Sabe, Ana, que isso de não entender, que eu tava te falando, nossa, lá em
Em outubro passei uma situação desgastante, assim, mental e tudo. E eu passou até pela minha cabeça, Senhor, mas eu não tenho vontade de viver, não tinha vontade de fazer nada também. Eu não tinha vontade de me arrumar, não tinha vontade de cuidar da minha casa. O pouco que restava em mim era pelo meu filho, porque eu olhava o meu filho e tentava tirar aquelas últimas forcinhas ali, sabe? E um dia eu falei pro meu marido, nossa, eu me sinto numa prensa e eu não tô aguentando mais essa prensa. E Deus começou a falar comigo de mesa, mesa, vem pra mesa, vem pra mesa, vem pra mesa. E eu achava que o vem pra mesa era um projeto, que eu tinha que fazer um curso, que eu tinha. Mas não era, entendeu? Não era para os outros, não era pra mim. Porque a gente pensa assim, sabe? E eu fiquei ali, daí um dia, no meu último desgaste, assim, o Espírito Santo falou: a mesa não é para ninguém, a mesa é para ti. Eu que tô te chamando para a mesa, porque é na mesa que existe cura, é na mesa que tem transformação, é na mesa que tem cuidado. Então, Mulheres da Mesa é sobre isso. É sobre cada mulher na sua casa. A mesa é o seu secreto com o Pai, porque é só Ele que entende a profundidade e o que precisa ser tratado, às vezes de conta-gota, e tirado, limpado, e curativo. É Ele que E sabe. Mas a gente você precisa se sabe que interessante, né? Eu me identifico muito com Pedro, sabe? Eu me identifico muito com Pedro, porque Pedro, ele tinha uma autossuficiência grande, porque, assim, imagina, né? Você ter que renunciar a si mesmo para seguir o mestre. Então, uma coisa bem importante de dizer é o seguinte: quando você aceita o processo, quando você levanta a mão e pede ajuda, seja numa depressão, numa ansiedade, imagina para mim, depressiva, ansiosa, imagina. Quando você faz isso, o que acontece? É impressionante o quanto você não olha só para sua dor, o quanto você começa a perceber que existem pessoas que também precisam ser abraçadas, sabe? Deus começa a te mostrar pessoas que sempre tentaram te ajudar e você nunca permitiu. Por quê? Porque a gente cria uma resistência, né? A gente cria o processo de dor, faz com que você queira se isolar. Isso é compreensível, porque nós somos seres humanos. Mas assim, não vai te ajudar. Se você, quanto mais você pedir ajuda, quanto mais você confessar diante do Senhor, né, seja um pecado, seja uma dor profunda, como a que eu tenho vivido, não importa o que seja lá o que for, você pode ter certeza do que eu estou te dizendo. Os seus olhos vão se abrir. Não só para as dores das outras pessoas, mas principalmente para permitir que as pessoas se sentem à mesa com você. Porque eu nunca permiti. Eu sempre fui a que ajudava, eu sempre fui a que motivava, eu sempre fui a que sempre tinha uma palavra, mas nunca permiti ser cuidada, nunca permiti admitir que, olha, eu estou precisando de pão, eu estou precisando de ajuda, eu estou precisando de uma palavra que seja. Porque a gente não veio aqui para ser servido, a gente veio aqui para servir uns aos outros. É verdade. É verdade, Ana. Por isso que é tão importante, né? A gente se abrir. E isso aí que a gente não sabe ser cuidada é uma verdade. Um dia o Espírito Santo me falou isso. Você não sabe ser cuidada? E eu fiquei chocada, porque eu achei, meu Deus, eu tô inventando vozes na minha cabeça. Mas aquilo ficou falando em mim. E o Espírito Santo, ele é tão maravilhoso com a gente quando a gente vai se permitindo, mesmo que aos pouquinhos, né? Uhum. Sem entender. Mas eu comecei a ver que eu era essa pessoa mesmo resistente. Sempre na resistência. E a gente vai criando essa resistência. E com isso a gente vai achando que os propósitos de Deus são os nossos propósitos. A gente vai querendo fazer coisas, entrando num desgaste, não querendo entregar, porque a gente acha que tudo vai desandar se a gente entregar. Mas esse lugar de confiança, ele é necessário
necessário para andar com Deus. Ele é Exato, necessário. exato. E Ele sabe que você sempre sabe o que você precisa entregar. A verdade é essa, sabe? Eu escuto muitas mulheres falarem assim, eu não consigo ouvir Deus. É porque o barulho ao seu redor tá grande. É porque tá te faltando humildade, né? É porque tá te faltando rendição. Porque quando você estiver indo por um caminho que você sabe que não é aquele caminho, você lá no fundo da sua alma, você sabe que não é por ali. E aí você tenta forçar um sorriso, você não, mas eu tenho direito, eu mereço, né? Eu mereço, eu vou mais um pouquinho, né? E vai indo, e vai indo. Então, eu quero te dizer, sabe? Se rende, joga as redes para que o Senhor cuide de você, restaure o seu coração, né? Ele pede para que você venha exatamente do jeito que você está. Você não precisa se consertar para estar na presença do Senhor, porque Ele te conhece, foi Ele quem te criou, né? Então, eu aceitei o meu lugar. Eu aceitei que pode ser até que Ele demore para me curar. Por quê? Porque se a minha dor vai trazer mais e mais pessoas para junto da presença dEle, eu aceito. A minha vida não é mais minha. Ela é do Senhor. E você sabe que quando eu escrevi o meu livro, do Nada Tudo, foi uma perda gigante, porque no início da pandemia, nós iríamos nos mudar de país, a gente ia pro Japão. Só que o meu marido foi na frente, e aí nós tentamos por 2 vezes que os nossos documentos fossem liberados. Eu, inclusive, tinha trabalho lá. E os nossos documentos não foram liberados. E eu me lembro que ali para mim foi uma morte. Eu falava para Deus assim, eu não tenho mais condição de levantar. Eu não sei o que vai ser de mim amanhã. E aí, sabe o que aconteceu? No dia seguinte eu recebi o convite para pregar numa igreja. Eu achei aquilo um absurdo. Eu falei, Deus, você deve estar de sacanagem comigo. Eu vou falar o quê? E aí ele me disse, no seu nada, eu sou o seu tudo. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, a obra é dele. Deixa ele fazer. Por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, né? A gente diz assim, eu mato pelo meu filho, né? Mas e aí? E se quem deu seu filho para você está te chamando para uma outra missão diferente da sua? O que você vai fazer? Espera só um pouquinho, Senhor. Deixa eu só jogar aqui a rede mais um pouquinho desse lado aqui, que eu tenho experiência, né? Então, é isso. Você confrontar o próprio Deus que criou tudo, que é soberano, que é majestoso, né? E sabe uma coisa assim, Ana, que Deus vem me tratando também, é aquela questão assim, você tá com pressa de viver aquilo que eu tenho para ti, você tá com pressa de chegar lá na frente, sendo que eu não tenho pressa. Eu quero que você só tem hoje. E você tá querendo viver um tempo lá na frente. Então a nossa mente, ela tá sempre saturada. Então a gente não consegue contemplar as belezas de Deus no descanso. Sim. E aí você falou do descanso ali no começo, eu acho muito interessante que lá em Mateus 11, até na live passada eu falei um pouco sobre isso, mas é algo que eu venho pensando muito. Quando Jesus fala, né? Vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, eu vou te aliviar. Aprendam de mim, porque eu sou manso, sou humilde. E você terá paz, você terá descanso. Então a gente nunca vai ter descanso, Ana, se a gente não for até Ele, se a gente não aprender dele, que é manso e humilde. Então tudo sempre vai voltar para esse lugar de rendição. E é importante dizer que cada um vai ter um papel, sabe? É só você olhar para os discípulos, cada um tinha uma habilidade. Mateus, por exemplo, ele era criterioso, ele era cheio de detalhes, né?
E Jesus usava ele na habilidade dele, sabe? Então é importante mencionar, porque eu tinha uma necessidade, eu queria ser como todo mundo. Eu só queria ser como todo mundo. Eu queria conquistar as coisas com todo mundo. Eu queria, sabe, estar lá nos negócios como todo mundo. Só que Deus me fez diferente. E se você não compreender que Ele vai te usar do seu jeito, não de como você é, mas do jeito dele, você vai sofrer, porque você vai sempre querer um lugar que não é seu. Eu quis muito o lugar onde as pessoas estão. Ah, mas olha, mas fulano, ela tá lá. Imagina Deus falar assim para mim, ó, louve a mim. Eu falei, será que é louvar, de louvar mesmo? Não, não. Mas eu fui feita para falar. Será que eu tenho que falar e louvar? É isso mesmo que você ouviu. Gente, não é possível. Então, aceitar que ele te coloque aonde ele quiser, tá? Então, eu parei, eu cansei de querer os lugares, os primeiros lugares. Eu cansei de querer aquilo que a pessoa está vivendo e aceitei a identidade que Deus tem para mim, que é pregadora do Evangelho, que é pregar e levar o nome dele aos quatro cantos do mundo. Ah, é ser dona de casa. Ah, é para não receber um tostão das minhas mãos, tudo bem. Amém também. Porque de mim não tenho mais nada. Então, que se cumpra a vontade dele. Acabou. Simples assim. Glória a Deus. Olha, nesse ponto a gente tem que chegar simples assim. Cansei, Deus, cansei. Não vou mais, eu não vou mais a lugar nenhum. Eu falei para um diário, né? E eu vou escrevendo. E um dia eu peguei isso grande. Cansei de ter pressa. Falei, cansei, Deus, não quero mais ter pressa para nada. E ver o que Deus mostra, coisas boas que vai cumprir, mas a gente entende que existe um processo, um caminho para criar. Sim, não é fácil, tá? Não é fácil, porque a gente vai tentar pegar a rede e ir pro mar, né? A gente não tem paciência e a gente tem que aprender muito com Jesus. Então, mulher, o meu recado para você é se renda, né? Se renda, joga limpo. Porque enquanto você tentar, com uma mão você diz glória a Deus, mas com a outra você segura a rede, porque a música diz para você não largar a rede. E aí você se sente sabotado. Só que Jesus, ele dá comandos certo para Pedro, né? E a gente precisa entender, porque com uma mão a gente está dizendo não vou fazer mais, mas com a outra mão você acha que ninguém está vendo, só o céu. O céu está vendo tudo, sabe tudo ao seu respeito, tá? Então, confessa ao Senhor a sua fraqueza, a sua dor, a sua depressão, a sua ansiedade, porque de certo Ele fará coisas grandiosas, como tem feito na minha dor. Aleluia. A gente pensa que da dor Ele não vai tirar nada, né? Mas é sempre das nossas dores, das nossas ruínas, que o Senhor, Ele assim, mostra a grandiosidade dele. E é bem isso que tu falou ali, e por mais que doa, parece que mais a gente quer mergulhar neste rio, porque é um rio onde tem água viva, né? É um rio que a gente pode ter confiança nas mãos do Senhor e descansar, por mais difícil que seja, mas Ele nos ensina. E é tão lindo de ver que a Bíblia, ela tem muitas passagens que falam simplesmente de descanso. Você não tem que fazer nada. Você só tem que descansar, aprender de mim. Eu fico imaginando Jesus falando para mim, que são mansos, são humildes, e eu tô aqui, filha. Eu tô querendo fazer. Você sabe que eu adoro a passagem da mulher do fluxo de sangue, porque ela foi muito corajosa, né? Demais. Ela foi muito corajosa e ela era uma mulher impura, ela era uma mulher doente, né? E quando Jesus, ele fala quem me tocou, e ela precisa dizer fui eu, né? É um grito pra gente, sabe? Eu todos os dias venho fazendo aquilo que manda o meu Deus, que é
Fale da sua dor. Sabe por quê? A gente foi criado para ser boazinha. A gente foi criada para ser a obediente, a que não dá trabalho. Entende? A gente foi criado para não causar problemas. A gente foi criado para cruzar a perna, não falar com estranho, não ir em nenhum banheiro que, ó, tá? Então, e aí vem Jesus e fala para você, ó, vem cá, deixa eu te mostrar quem você verdadeiramente é. Então, aquela mulher, dentro daquele contexto, em dizer, fui eu, meu Deus, que humilhação. Porque eu falo para Deus, falo, Senhor, chega, né? Chega de humilhação, já deu. Aí chega uma hora que já não tem mais humilhação. Que é você com Deus ali, ó, já nem, entendeu? Não tem mais vergonha. O quê? Porque não te resta mais nada de você. Você vai ter vergonha do quê? É verdade. Então, seja forte e corajosa em denunciar ao Senhor e as pessoas, né? Quem você verdadeiramente é. Estou doente, precisando ser curada, me sentindo a Mulher Maravilha. Chega, não vou mais. E aí vão se assustar, vão se isolar de você. Vão colocar você num lugar igual a mulher ficou, do fluxo de sangue, porque você é diferente. Não é para não contaminar. Eu fui a escolhida da minha casa. Eu fui. Sabe? Aquela que se sentia um peixinho fora d'água, a que achava que todo mundo era bom, menos eu. Eu fui essa menina, eu fui essa criança. E só que Deus me escolheu. Com a minha imperfeição, com quem eu me acho, com quem eu acho, com quem eu acho que eu não sou, ele me escolheu. Eu fui a escolhida da minha casa. Então, de repente, você tá aí se sentindo um ninguém, mas é você a escolhida. Vai começar pela sua dor. Então... olha, isso, amiga. É forte, vou te falar. Uma mulher, essa Paty, ela botou assim, olha, verdade, preciso sair da boazinha urgente, por onde começar? Eis a pergunta. É uma pergunta maravilhosa. Inclusive, a Paty é uma seguidora minha. Eu estive, ó, eu vou dar a chave. Quando eu conheci Jesus, eu estava num negócio muito próspero, inclusive, só que Jesus me tocou. E no dia seguinte, eu era outra pessoa. Só que é o seguinte, quem era Jesus que eu não conhecia? Sabe o que eu fiz? Eu fui no Google. Deixa eu ver quem é Jesus. Por Deus do céu que eu pesquisei no Google. Quem era Jesus? Gente, quem é Jesus? Que amor é esse? E aí que acontece? O próprio dia a dia vai fazendo você sair do lugar de boazinha. Porque o que acontece? Você não consegue mais negar Jesus. Eu me lembro que eu queria louvar, eu queria ler a Bíblia. Eu passava nas livrarias, eu queria ler a Bíblia. Só que a vergonha. E se minha mãe me visse com a Bíblia? Meu Deus do céu. E quando eu fui me batizar, que eu falei pro meu marido, ninguém pode saber. Ninguém pode saber. Nem a minha mãe. E meu marido falou, tá bom, vamos lá. E aí eu me batizei. Quando eu cheguei em casa, que eu fechei a porta, o Espírito Santo falou pra mim, parabéns, vai começar mentindo? E aí eu falei, eu lembro quando eu disse pra minha mãe que eu tinha me batizado, a minha mão tremia. Por quê? Porque eu sempre quis agradar a minha mãe. Meu interesse era em não dar trabalho. Eu queria ser a melhor filha, a melhor... Enfim, Jesus me chamou. Pega a sua cruz e vambora aqui comigo. Então, o amor é tão grande que você não consegue negar ele. Não tem como. Então, você vai
cumprindo coisas, mesmo com medo, que foi o que eu fiz. Eu fui indo, porque mais importante para mim era estar na presença dele, né? Ainda que eu tivesse que renunciar à minha própria família. Se a minha mãe tivesse dito para mim, fica com seu Deus, eu ia dizer, tá bom. Então, o problema é que a gente quer fazer a social com todo mundo. O problema é que a gente não quer romper com ninguém. Só É que como fala a palavra, né, Ana? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Às vezes parece que isso não entra na cabeça da gente, que primeiro é primeiro, que o reino de Deus é Jesus. Ele veio inaugurar esse reino. Ele veio nos ensinar um novo caminho, uma nova forma, nos mostrar uma outra verdade. sim, Então a gente tem que buscar a eles tudo sempre primeiro, senão a para gente não consegue. mim foi muito difícil, porque assim, eu falava, gente, mas como assim uma pessoa como eu vai começar a falar de Jesus? O recado foi bem claro. Assina o meu nome em tudo que você fizer. Isso significava o quê? Que dentro do que eu falava, tinha que ter o nome de Jesus, o nome de Deus. Eu falava, gente, mas eu vou perder seguidor. Vou perder seguidor. Meu Deus do céu, se já era rejeitada, agora que vão me rejeitar? Não, vou não. E eu sentia Deus falar para mim, vai sim, ou se você vai. Né? Então, é um caminho sem volta, mas não é um caminho fácil, não é uma porta larga, tá? Como a gente está acostumado. A gente está acostumado com a porta larga, que tudo pode, né? Tudo pode, mas nem tudo me convém. Então, é uma mudança radical. O meu marido se converteu um ano depois de caminhar comigo, né? De ver o meu amor, né? Pelo Senhor. E eu continuo dentro do processo. Eu espero que essa seja a fase final. A fase da expulsão, porque, olha, eu vou dizer para você, não é brincadeira não, né? E se ele não tirou o espinho de Paulo, pode ser que ele também não tire a minha dor, pode ser que da minha dor muitas pessoas sejam alcançadas. Então que assim seja, que, né, que a minha dor possa fazer com que mais pessoas gritem a sua dor e com que elas peçam ajuda, porque existe muita gente dentro das igrejas dando glória a Deus e no dia seguinte se suicidando, né? É o que mais tem, Ana. A gente tem visto muitos casos assim, né? De pessoas que têm vergonha de serem julgadas. Ai, o que vão pensar, né? O que vão achar, né? Ah, vão dizer que eu tô, como é que é? Tô em pecado, que eu tô. Sendo que, na verdade, o Senhor, ele quer tratar tudo em nós, né? E muitas vezes, como um caso, eu quando tive ali um momento difícil, eu consegui identificar que eu estava entrando numa depressão. E consegui brecar algumas coisas, mas talvez se eu não tivesse parado ali naquele momento e cuidado um pouco do meu coração, da minha mente, da minha saúde também, porque o Espírito Santo falou, você tem que cuidar da tua saúde, da tua mente, do teu espiritual, porque isso anda junto, anda alinhado. Talvez eu tivesse também parado num hospital, porque eu já fui parar no hospital num, um passado meu, um histórico de início de síndrome de pânico e tudo mais, achando que ia morrer, coração disparado, achando que eu estava tendo um infarto. Eu já tive isso. Então, assim, eu comecei a sentir as mesmas coisas e a ver, opa, tem sinais aí. E eu preciso estar atenta, alerta a isso. Sim. Só que às vezes a gente não consegue identificar. Ou as pessoas identificam e ficam sufocadas num sistema religioso. É porque, assim, falar da mulher adúltera, falar da mulher do fluxo de sangue, falar sobre elas é simples, tá? Só que, na realidade, elas retratam as histórias de todas nós. Mulheres de dores, mulheres de pecados,
tá? E tem uma coisa, se você não começar a falar da sua dor, se não começar a colocar a sua dor para fora, o que é que vai acontecer? As fugas, tá? Porque eu, por exemplo, são muitas fugas, não tenho vergonha nenhuma de falar, tá? É o doce, né? São muitas coisas. A pessoa que quer sair a todo momento, né? Sim, fazer terapia, porque uma coisa é a parte mental, outra coisa é a parte espiritual, são áreas diferentes, mas que se completam, né? São áreas diferentes, mas que se completam. Então, acontece que se você não estiver bem mentalmente, fisicamente, tá? Você não consegue ter uma entrega espiritual também adequada. Então, eu falo isso com propriedade, porque assim, eu sou uma mulher especialista em desenvolvimento humano. Especialista em desenvolvimento humano. Então, assim, eu consigo olhar para a pessoa e olhar para ela e falar assim, cara, ela tá vivendo fuga. Porque eu sei das minhas fugas. Só que a gente acha que ninguém tá vendo. Então, quanto mais você falar, quanto mais você entregar a sua dor, quanto mais verdadeiro você for, menos fuga você vai ter. Por quê? Porque você vai voltando para o seu caminho de origem, né? Para a sua originalidade. Então, é de medicamento que vai precisar? Ok. Vai precisar? Tudo bem. Vamos tomar o remédio, então. Né? Eu decidi tirar o DIU. É o DIU. Vamos tirar o DIU. Que mais? Que mais que eu tenho que fazer, senhor? Você tem que falar. Então tá bom. Vamos falar. Não fingir que tá tudo bem. É simples assim, gente, tá? Então, eu não consigo. Eu sei. Não é fácil mesmo. Não é simples. Gostaria de te dizer que é simples, mas não é, né? Exige muita renúncia e é aí que eu trabalho, que a gente tem que confiar em Deus, não em homens, né? Não na gente. É renúncia o tempo inteiro, né, Ana? E é esse lugar de confiança. A confiança, ela só vai acontecer quando a gente Só entrar no carro e fechar o olho e que descansar ali, né? E deixar Deus a ir. Paty Então, está falando aqui que, para mim, não acontece conversão sem autoconhecimento. Olha, depende. Porque tem muita gente, muita autoridade. Tem pessoas, autoridade, tá? Pessoas que são autoridade, que têm faculdades, que têm especializações internacionais, no meu caso. Então, assim, que às vezes o seu índice de autoconhecimento ele é grande, mas a sua mentalidade, os seus indicadores também são grandes, entendeu? Então, assim, você pode ter o autoconhecimento que for. Se você tiver, vai te ajudar. Agora, mentalidade e conversão de caminho com Deus, meu Deus, são coisas completamente diferentes. Porque autoconhecimento é o que você sabe sobre você, mas o que você sabe sobre você não necessariamente é o que Deus tem na sua vida. Então, você entende o que eu tô falando? Que é você entender que, olha, eu sei tudo isso sobre mim. Eu sei o meu temperamento, eu sei a minha mentalidade, eu sei um monte de coisa. Mas e quem me criou? Sabe o que sobre mim? Então, ele vai usar o seu potencial. Ele não vai descartar nenhum potencial que você tem ou que você sabe ao seu respeito. Só que ele vai te dizer que é o que ele sabe ao seu respeito que vai prevalecer. Você pode ter infinitas habilidades. Você pode falar que você vive os seus valores. Eu sou uma pessoa de autoridade em desenvolvimento humano, vivendo crise aí. Por quê? Porque faltava uma pedrinha para entregar. Faltava um pedacinho da rede aqui, ó, escondido.
É que ter o autoconhecimento não nos torna Deus, né, Ana? Exato. Não nos coloca num lugar de saber que a gente acha que sabe mais que Deus. Nunca. Você pode ter todo o conhecimento do mundo. Sim, Nós não somos nada diante de Deus. O nosso conhecimento diante de Deus vale nada. sim. E Ele quer que a gente admita Ó, isso. Para Ele. a Camila tá falando, eu já me perdi nas águas, mas estou passando por muitas lutas. Ixi, aí que começa. Aí que começa. Porque quando você se batiza, né? Você fez um compromisso com o Senhor de abandonar o caminho que você trilhou. Mas ainda, no mundo, a gente vai encontrar aflição. Se fosse só aflição, tudo bem. Mas não é só aflição, né? São milhares de outras coisas. Então, dependência não depende somente do batismo, tá? A dependência, nossa, ela é algo para sempre. Porque a gente vai errar, gente. E assim, ó, jamais pense ser igual a Deus. Eu, por exemplo, muita gente fala para Deus, olha, Senhor, deixa eu te explicar uma coisinha. Eu tenho que ir para o mundo. Eu tentei explicar para ele, mas ele disse para mim, querido, não é o que eu tenho para você. Você vai para o mundo de outro jeito. Aceita. Tentei explicar, ele me ouve. Ah, Jesus! Mas é tão lindo. Olha, a gente está falando de dores, mas assim, andar com Jesus é alegria, até nas dores, porque ele é companheiro, ele é amigo, ele é tudo, gente. Né? Eu não sei, não tem como explicar, né? É você querer mais dele, querer andar em íntimo, porque é um relacionamento íntimo, né, Ana? Sim. Então, às vezes as pessoas têm essa dúvida, né? Ah, mas como? Mas como? E na verdade o como, ele é muito simples, né? É você parar na presença do Pai. É você pedir ajuda do Espírito Santo. É você começar a olhar para Jesus. E você só pode olhar para Jesus e conhecer ele, conhecer a vontade dele, quando você lê a Bíblia. Sim. Quando você entra neste lugar de querer mais dele, né? Querer conhecer ele. É Você, como eu tô conversando contigo, como é que eu vou ser tua íntima? Eu tô conversando contigo, te conheço, mas eu não tenho intimidade contigo, assim, né? Esse lugar de intimidade vai quando a gente começar a andar junto, né? fui numa conferência de 3 dias, uma conferência do Thiago Brunet. Estava acabando já. E aí, um dos preletores, uma das ministrações que eu assisti, o pregador, ele falou assim, ó, eu tenho que confessar uma coisa para vocês. Até pouquíssimo tempo atrás, eu era refém da pornografia. Nossa! Eu fiquei chocada, porque eu nunca tinha visto, né, assim, pô, ele tá pregando a palavra de Deus, ele tá dentro de um congresso, e ele falou aquilo tranquilamente. Por quê? Porque ele foi curado. Então, percebe? É sobre isso. Porque era uma dor, certo? A gente está falando, uma dor, ela vai virar vício. É o que eu quero que vocês entendam. Seja a questão financeira, seja a droga, seja a bebida, seja o doce, seja lá o que for, a depressão vai virar um vício. Porque você, por não falar, você vai depender de uma coisa que não é do favor do Senhor. Então, eu fiquei chocada. Confesso para você que eu fiquei assim chocada. Depois, o Espírito Santo foi me dizendo: isso sim, filha, é uma vida de entrega, é uma vida de verdade. Então, a gente precisa entender que é esse nível, é sobre esse nível, tá? De confissão, de compreensão, de entendimento. Por mais doloroso que seja, esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. O Evangelho não é
né? O das orações, especificamente. Não é se você oferta a grande quantia, não. É sobre o que você confessa, Ele né? quer que a gente confesse, ele quer que a gente dê nomes. É Ai, Ana, que benção, que papo maravilhoso. gostoso, assim, ó. Vontade de não acabar nunca, porque é tão bom quando a gente, né? Onde? Onde você mora? Florianópolis. Ah, vou aí, ué. Então, Beleza. sabe que uma vez, Ana, faz algum, acho que uns 2 anos, tá? Mais ou menos isso, talvez. Eu tive um sonho que eu te recebia na minha casa com a tua família. Eu falei, deixa eu vou falar isso pra Ana na live. Aqui, tá bom? Olha, vocês são muito bem-vindos, tá? Eu e meu esposo aqui, a gente é muito hospitaleiro, a gente gosta. Então, se vocês um dia vierem para Florianópolis, vocês já têm lugar para ficar, por favor. Por favor, Podem. coisas, né? Fala de coração, não é da boca para fora, não, viu, Ana? De coração. E Obrigada. me sinto muito feliz de estar aqui conversando contigo, com todas essas mulheres junto conosco aqui, que também têm as suas dores, né? E é só Jesus que conhece no mais profundo do nosso íntimo. Eu tive dores, Ana, que eu achava que eu não tinha. E quando eu me rendi, fui me rendendo aos pés de Jesus, ele foi me trazendo. E eu dizia, Senhor, eu não sabia que eu tinha isso. Desde o meu cabelo, que eu alisava o meu cabelo, e o Senhor me mostrou que eu alisava porque eu tinha uma dor. E não era mais para mim alisar. Eu tô toda arrepiada, porque são coisas profundas que a gente, às vezes, acha que a gente tem o autoconhecimento da gente. Mas as dores mais profundas da alma, às vezes a gente bloqueia. E o Senhor quer nos tratar, nos limpar de verdade. Para que quando a gente fale, que nem tu tá falando, esse cara que falou que assiste a pornografia, isso não doa mais. Mas a nossa dor agora vai curar outras mulheres que estão feridas, passando talvez pela mesma situação. Eu queria só falar, responder uma pergunta. E que assim, você está trabalhando para ser pastora? Deus não me chamou para ser pastora. Se um dia eu perceber que é para ser pastora, que no fundo eu já sou, eu acho. Mas assim, ele não me chamou para ser pastora, né? E isso é algo que a gente precisa entender. A pessoa para pregar o evangelho, ela não precisa ser pastora, tá? Você pode arder no seu coração, por exemplo, reunir mulheres em volta da sua mesa e você falar da palavra do Senhor. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. A verdade é essa, né? Não me chamou ainda para ser pastora. Mas se um dia me chamar, vocês acham que eu vou dizer o quê? Sim ou não? Sim, né? É óbvio que sim, tá? Mas ele não me chamou para ser pastora, ele me chamou para falar do nome dele. Exatamente com quem, como eu sou, né? E eu achava que não era nas igrejas, olha que loucura. E Deus mostra para mim, minha amiga, não é bem assim. Não é bem assim. Vai nos grupos, sim. Vai na igreja, sim. E amém. Amém. Glória a Deus, Ana. Olha, se permita, né? Não é fácil, como a gente está falando, mas tu tem muitas pessoas que estão em intercessão. Amém. Nas minhas orações, com certeza, tu pode ter toda a certeza do mundo, você está nas minhas orações de intercessão, sim. E assim, Deus tem urgência em algumas coisas, mas ele segue, né? O plano dele detalhadamente, perfeitamente. É difícil às vezes para a gente entender a maneira que Deus trabalha, mas a gente não precisa entender, né? A gente só precisa obedecer e confiar. Então, assim, eu não tenho dúvidas do que Deus fará. Nenhuma, 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 nenhuma. Porque tu é uma mulher, assim, forte. Tu és uma mulher que transparece Jesus na sua vida, a sua renúncia, a sua entrega. E isso é tão glorioso, é tão grandioso. E eu me alegro muito, porque eu vejo tanta gente que não tem esse amor por Jesus. E às vezes acha que tem. Ah, eu não sei nem te explicar, mas assim, é isso, é andar na sua verdade, sabe, Ana? De ser verdadeiro.
A gente precisa mais disso, de ser de verdade, parar de ser uma coisa assim, desmistificar o que é tão simples. Você sabe que você falou disso, eu lembrei, né? Que uma vez eu fui falar num lugar e eu recebi um cheque de oferta. E como o meu ponto principal é o dinheiro, o que você acha que Deus falou comigo? Na hora que eu sentei, ele falou assim, entrega o cheque. E aí eu falei, meu Deus do céu. E eu entreguei o cheque. Você percebe como Deus, ele sempre trabalhar naquilo que precisa ser trabalhado, né? No caso, é o dinheiro. Sempre foi. O dinheiro sempre foi o problema, né? Mas na mão de Deus não vai ser nada, porque Com certeza. o chefe é ele, né? Com Deus tem tanto para fazer através de você. Amém, minha amiga. Ai, maravilha. Glória a Deus na vida de todas nós, né? Deus quer fazer. Essa que é a grande verdade, porque o ID é para todas nós, né? Não é Deus escolheu um e não escolheu o outro, não. Ele escolheu todas nós, né? Amém. Aí vale saber se estamos dispostas, né, a enfrentar, né? Esses ajustes do Senhor, deixar o oleiro moldar, trabalhar. Para a vida toda. Amém. Amém. Glória a Deus, gente. Continue orando por mim, que eu estou precisando bastante. E que o Senhor me envie, né? Porque a gente quer ser enviada, né? A gente quer ser. Amém. Amém. Amém, glória a Deus, gente. Nossa, obrigada a todas vocês que estão aqui na live. Que o Senhor abençoe cada uma de vocês, em nome de Jesus. O Senhor tem uma obra linda na vida de todas nós, a partir do nosso lar e através dele, porque é do lado de dentro que ele nos molda. Mas é do lado de fora que vai ser exposto, né? A nossa verdade, as nossas cicatrizes curadas, para resgatar. É um resgate que aponta para a eternidade. Então, vamos fazer uma oração. Faz a oração final para gente. Claro, com o maior prazer. Feche os seus olhos aí, coloca a mão no seu coração. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por essa palavra, por esse encontro de mulheres. Nós queremos glorificar o seu nome e te dizer que o Senhor é bom, que a sua verdade vai prevalecer e que o Senhor adentre o coração de cada uma dessas mulheres, porque eu sei que assim como o meu dói, eu sei que muitas outras mulheres aqui também têm um coração dolorido, um coração ferido, machucado, e que em nome de Jesus, nessa noite, essas mulheres possam dormir em paz, que elas possam entregar as redes dela, que elas possam tirar do bolso tudo aquilo que ainda está escondido no mais profundo do ser delas. Em nome de Jesus, que o Senhor nos posicione, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame graça sobre nós, sobre a casa da Veridiane, aí em Florianópolis, que o Senhor venha com unção sobre a casa dela, sobre a família dela, em nome de Jesus, e que a gente possa ser a verdade, que aonde quer que a gente colocar as plantas dos nossos pés, nós possamos ser bem-sucedidas ao modo de Deus e não ao nosso modo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém, Ana. Muito obrigada de coração, tá? Te agradeço, Deus abençoe tua família, te dê uma noite de descanso muito abençoada, tá? Assim como para cada uma de vocês que estão aqui conosco até agora. Tchau, gente. Ó, beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau, Ana.